Fala galera, começando mais um episódio do nosso programa Papo de Marajoara e hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, é alguém que a gente já queria ter entrevistado, só que as agendas ainda não tinham batidas, né, professora? E a gente entrevista hoje a nossa querida professora Ana Marilac, formada em História, ela tem gestão, pós-graduação em Sociologia Ambiental, não é isso, professora? Sociologia e Educação Ambiental. Sociologia e Educação Ambiental, e hoje a nossa entrevistada é ela. Falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida literária, um pouquinho também sobre a sua influência na cultura aqui de Bagre. É uma das nossas bagrenses aqui natas, né, professora? Obrigado, professora, por atender o nosso convite. Eu sei que é corrido, inclusive a professora hoje veio um pouco resfriada, mas está aqui com a gente. A gente fica muito feliz de tê-la conosco, viu, professora? E conta um pouquinho dessa história, um pouquinho da sua biografia para a galera aí. Tá bom. Olha, eu sou a professora Ana Marilac e eu não sou de Bagre, né? Porém, eu vim com 5 anos de idade para cá e aprendi a amar Bagre durante todo esse tempo. Não me vejo mais voltando para minha cidade natal. Aqui nos criamos, aqui estudei, aqui casei, aqui criei minhas filhas, né? E hoje já faz 31 anos que eu estou na sala de aula, Aqui né? em Louca Bagre. para aposentar. Só o que eu falo, é meu sonho. E graças a Deus é uma profissão que eu amo muito, né? E a gente está aí na luta Na luta, né? pela educação do município de Sim, sim. Bagre. E o que a motivou, assim, a querer ser educadora aqui na cidade de Bagre? A gente sabe que das dificuldades, né, em relação à educação no Brasil, Marajó também. Mas o que a motivou a ser educadora, a seguir essa carreira de professora? Na verdade, eu não queria, não. Não queria, né? Meu sonho era ir para Belém estudar advocacia, né? Direito. Sim. Porém, não deu, né? As situações não deram, meus pais não permitiram eu sair daqui. E por força das circunstâncias, né? Eu acabei cursando História e fazendo a graduação em História em breves. E antes de eu formar, eu já estava trabalhando, antes da formação. E eu aprendi a gostar da minha profissão. Acabou Sim, sim. que eu aprendi a amar, gostar, e eu não consigo me ver fazendo outra Outra coisa, coisa, não né? consigo. A partir da prática, né, professora, a gente já tem essa identificação, né? Isso, então não foi pensando, né? Eu quero ser professora, nasci, quero ser professora, não. Por força das circunstâncias mesmo da vida. Instâncias, né? E quais foram, assim, quais são, na verdade, as dificuldades, os desafios que a senhora encontra pela frente na educação, na sua área, que a senhora vê que desde de antes até hoje a gente ainda tem esse, esses Tem um desafios? diferencial, né? Teve um diferencial da geração de vocês para a geração de agora, né? Um Sim. diferencial muito grande, que é uma das maiores dificuldades, que é o interesse e a falta de interesse. Eu trabalhei com uma geração, acho que até 2000, que a gente observava o interesse da maioria, quase 100% dos alunos, fazendo trabalho, fazendo atividade, não faltando. E, e dava certo aquele jeito, né? E hoje a gente vê assim um desinteresse, a gente não vê. Então a maior dificuldade é tu querer que o aluno estude, aprenda, se forme, mas ele não quer. Então para a gente é uma frustração muito grande sala de aula, trabalhar com alguém, querer orientar alguém, querer ajudar alguém, mas eles acabam, a maioria não querendo. Então acaba eles ficam às vezes até com raiva da gente, né? Acabam desgostando, alguns alunos acabam se falando algumas coisas pra gente. Então tem outras dificuldades, mas é de menos. Mas a Sim, maior é sim. essa falta de interesse mesmo dos alunos. E a evolução, como a senhora vê essa evolução desse processo educacional? Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha uma educação, né?
E hoje, com a nova geração, a gente tem outra educação, né? E eu vejo que a educação ela teve uma evolução no sentido de ferramentas, né? Eu acho que a gente tem hoje que antigamente a gente não tinha. Aquilo que deu certo para a tua geração não dá mais certo para agora, tá? A tua geração não usou celular, a tua geração não usou internet, poucas vezes, pouco recurso. Então hoje tu é obrigado, porque tu tens que ir acima, à frente da tecnologia, porque senão tu não prende a atenção dos alunos. Tu tem que ir para metodologias ativas, tu tem que procurar um diferencial nas tuas aulas, né, para chamar atenção, para fazer alguma coisa, porque senão, se for só aquela mesmice do tradicional, não vai dar certo. Aí acaba que, É aí que a maioria do desinteresse é esse. nesse sentido, Porque às né? vezes tu quer, não sei se eu vou esbarrar em alguma situação aqui. Às vezes tu quer levar uma xerox, mas tu não tens o papel na escola, tu não tem o material na escola. Às vezes tu quer um trabalho de colagem, tu não tem a cola, tu não tem o papel, tu não tem a tesoura, tu não tem o lápis de cor. Então acaba que às vezes tu é pressionado, não tem como tu sair do tradicional, algumas situações, não tem como ser o professor nota 10 todo o tempo, né? Algumas vezes tu vai entrar pelo tradicional. Então nessa hora do tradicional, então aí eles já perdeu a simpatia pela aula, por aquela atividade. Aí é esse desinteresse. Então há um diferencial realmente. Se o professor hoje ele não buscar, se ele não inovar, se ele não ir se interessar pela aula dele para fazer uma coisa diferenciada, ele não consegue fazer os alunos absorverem e nem consegue chamar a atenção dele para aquilo e eles não vão aprender. Eu lembro que antigamente, quando a gente estudava, a gente tinha essa coisa do interesse pela aula, né? Do querer ser. A mamãe, ela sempre, a vovó sempre me falavam isso: olha, tu tem que se dedicar, tu tem que estudar. E a gente, antigamente, a nossa única diversão era o desenho, né? Aí, TV, aí né? sempre falava assim: TV, olha, jogo de se tu não bola. fazer o teu dever direito, tu vai ficar sem TV. Sim. Então a gente tinha as brincadeiras que eram algo simples, a gente tinha o desenho que era algo simples, mas aquela geração, antigamente ela gostava de estudar, né? Hoje em dia a gente acha que tem essa diferença também, e como a senhora falou da evolução, que hoje em dia a gente tem internet, a gente tem tecnologia, e antes não se tinha. Então o interesse pelo livro, o interesse A pela leitura. leitura era maior, né? E hoje em dia a gente vê muitos livros sendo vistos nos celulares, né? As pessoas folheam nos celulares, já não tem aquele palpável, né? Aquele Físico, folhear, né? né? O livro. Então eu acho que isso também tem essa diferença, né? Não querem escrever, eles querem tirar foto do quadro. Sim, sim, tem Na hora tudo de mandar isso. mensagem pela rede social, eles não querem mandar a mensagem, eles querem mandar um áudio, né? Então, tudo isso. Então, tu tens também uma situação que agrava muito hoje, é a questão da família. Ela pesa muito a questão da família, né? Então, tu tens uma família tradicional lá no passado que isso te incentivava, né? Que ia atrás de ti, que queria ver o teu bem. Então, hoje tem algumas famílias que elas não estão nem aí para esse aluno. Para a vida escolar do aluno, né? Ele é obrigado a ir pelo Bolsa Família, por aquele valor lá, mas ele, dentro dele, ele não tem aquele interesse pessoal de eu vencer na vida, aquela perspectiva de vida, né, de Sim, vencer, de ser sim. alguém. Não, ele vai porque a mãe manda, ou porque alguém manda, ou porque ele é obrigado a estar lá. Mas dele mesmo, Não parte, né, não parte esse dele. interesse, E essa essa vontade. geração, que é essa geração passada, ela tinha esse interesse, né? De passar no vestibular, de fazer uma graduação. Então, tem essa família desestruturada hoje, ela contribui muito, muito, muito para essa desvalorização deles na sala de aula. Realmente. A gente falou em livro, né? Eu queria lhe fazer essa pergunta, eu acho que a maioria das pessoas também. Como surgiu a ideia do livro, né? A senhora, para quem não sabe, a professora Marilac é escritora. Ela escreveu um livro, eu conto, como é o nome do livro, professora? Lendas, Mistérios e Contos de Bagre. Um livro muito bom, né? Foram 2 livros, né? 3 livros, 3 livros, isso.
Eu parei no volume 1. Inclusive, eu quero até um de presente, que eu tô sem esse livro. Então, a professora, uma escritora aqui da nossa cidade de Bagre, ela escreveu esses livros. E como foi, professora, para a senhora ter essa vontade de querer? Foi algo pensado ou a senhora já tinha o projeto? Como foi a questão do livro? Olha, desde criança eu gostei muito de ler e muito de ouvir histórias. Então, a nossa geração é aquela que sentava, que depois que apagava a luz, e Contava ouvia as histórias. histórias de visagens e assombrações e causas e causas. E eu me encantava, me encanto ainda hoje por isso. E quando foi no período que eu estava dando aula no ensino médio, fizemos uma feira cultural que era sobre o meio ambiente. E lá eu queria escrever uma peça, que é a peça do livro Conferência das Lendas. Sim, Eu fiz sim. especificamente para essa turma que ia apresentar essa peça lá. E eu fiz, né, escrevi tudinho e depois eu resolvi transformar em livro. Porém, eu olhei ali e disse assim, como é que eles vão saber quem é Matinta Pereira? Como é que o público, né, vai descobrir quem é Boto? Então, eu arquivei a Conferência das Lendas e resolvi escrever uma história de lendas para explicar cada uma detalhada das que tem em Bagre. Detalhe, das que tem em Bagre, nessa região aqui. Por exemplo, lá você não vai encontrar Saci Pererê, porque não é da nossa região, né? Então, eu escrevi o que tem, o que eu ouço aqui. É um livro regionalizado É mesmo, né? regionalizado. E aí, algumas pessoas, professora, a senhora já viu? Eu nunca vi nada. Eu ouço o que as pessoas me falam, né? E dentro da minha família é muito contato, porque eu tenho alguns irmãos que vão para a zona rural, vão para o interior, eles ouvem e trazem e contam. Então eu me encanto com essas histórias. Sim. Eu ouço assim com o maior prazer e eu consigo absorver e depois eu vou transcrever do meu jeito, né? E acaba que eu senti a necessidade. Qual é a maior necessidade minha que eu tive e tenho? Deixar registrado na história de Bagre essas histórias, porque hoje os pais não sentam mais com os filhos como os meus sentavam para contar as histórias, porque hoje não apaga quase a luz, né, a energia, As né? histórias da lamparina, né? Ao redor da lamparina, ao redor da vela, né? E então essa geração ela não lê como tu estava falando. Essa geração ela tem dificuldade, né? Então, meu maior interesse é incentivar a leitura deles e preservar a cultura do nosso município. Sim. Divulgar também, né? Então, eu tive o maior prazer de escrever. Tenho um outro escrito que está vindo por aí, ainda está esperando algumas situações, que é Lendas, Mistérios e Contos de Bagre 2. Que ele tem o dobro de lendas, o dobro de causas, o dobro de mistérios. Olha só. E porque aí tem muita coisa, as pessoas elas chegam comigo para contar, e se eu sentar, dá para fazer um terceiro livro. Então é um projeto muito grande, né? E aí, assim, só que a sala de aula me rouba um tempo muito grande. Por exemplo, eu tenho um projeto desde 2008 escrevendo a história do município de Bagre. Porém, eu tenho que ir em Oeiras para pesquisar. Eu tenho que ir a alguns locais para onde Bagre, né, fez parte. Eu tenho que ir em prefeitura, mas eu não tenho tempo. Então, tá ali, às vezes eu pego, às vezes eu consigo mexer alguma coisa, mas quando eu vejo já está desatualizado aquilo. Sim. Então, eu teria que ter esse tempo ali para fazer. A sala de aula, ela rouba esse tempo, porque tu tem que estar inovando, tem que ir procurando. Nesse sentido, né? E eu gosto muito da leitura, eu gosto muito de escrever. E se eu tivesse o tempo livre, eu escrevia mais ainda. Já tem Conferência das Lendas 2, escrito também. Já só para lançar. Teria que dar uma revisada e criar os desenhos, né? As gravuras. As gravuras. Quem foi que fez O primeiro foi o Heron. O Heron, né? Daqui de Bagre também. E o menino lá em Belém, ele só melhorou, né? Que eu acho que talvez o menino ainda não tenha usado os lápis corretos, né? Como eles usam, do profissional, né? Sim. E o segundo ele já fez de novo. Porque vai para a gráfica, né? Vai, tem essa tem que diferença. ter qualidade. E eu me encantei muito
Porque só a gravura por si só ela já fala muita coisa, né? Tu No seu olha a livro, gravura. tu olha e tu já imagina, meu Deus. Tem a questão do Mapinguari, tem a questão Tu da matinta, tem. te impressiona com o Então aquilo desenho, né? impressiona. Você já falou em escrever. Para quem não sabe também, aqui tem o seu Oleno, que ele é um contador de causas, né? Ele é um escritor muito bom também. A gente ficou de entrevistar o Oleno, Faz né, Paulo? literatura de cordel, né? Literatura de cordel muito bom. O filho dele, o Wildes Matos, estava me mostrando os livros Muito que ele bom tem. material dele. Muito bom material. Outro também, o professor Valdeci, ele está produzindo um livro também sobre a questão de história de Bagre. Então, é muita coisa que a gente tem aqui, que se a gente for colocar em livros, for colocar em gravuras, e é muito bacana porque a galera não sabe, né, professora? Essa geração de hoje não sabe do início, como se Não. iniciou, que foi um vilarejo, não sabe da questão das lendas, não sabe. Então, é muito bom esses livros para a gente mostrar para essa nova geração que aqui em Bagre também tem escritores bons, aqui em Bagre também tem fazedores de cultura, que isso não deixa de ser cultura também, a questão das lendas. E a senhora teve algum autor assim que inspirou a senhora a fazer o livro, algo do tipo, ou foi só mesmo os seus pais que me influenciaram? Só Os a pais, né? família. Um conta uma Os história, maiores mentirosos estão em casa. um conta uma história, outro conta outra. Isso, a família é... E todos eles falam assim de maneira que a gente acaba rindo, né? São palhaços de certa forma. E sobre a história de Bagre, na época do aniversário de Bagre, geralmente tem um professor que pede pesquisa, então eles correm em casa. Então por isso que eu vejo a necessidade de deixar algumas coisas escritas, porque vai se perder. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, a Dona Perúcia, eu não consegui entrevistar. Então, perdi a Dona Perúcia. Eu perdi o seu Dico Farias, que é uma pessoa que também não tive tempo de entrevistar. Tinha muito conteúdo, muita né? coisa. Seu Melé também, Seu Melé, né? não consegui entrevistar. Então, pessoas que hoje eu entrevistei, aí elas já não estão bem, ou já morreram. Então, tá lá as minhas entrevistas guardadas. Mas que horas eu vou analisar? Então, era urgente isso para deixar, né? Não dá, não teve como. Então tem muita gente com E Bagre tem muita coisa. Muita coisa. É muito rico culturalmente. Sim, sim. Muito. E professora, o intuito do nosso programa, do Papo de Marajoara, é isso. A gente deixar em vídeo essas entrevistas para que as pessoas saibam dos agentes culturais que aqui estão, para que as pessoas saibam das histórias. Olha, a gente entrevistou o Barba, foi tanta coisa bacana que ele contou para a gente. O Dimitri também, o Veiga. Então, essas nossas entrevistas é mais nessa linha mesmo, né? Das histórias. Né? E é algo que vai ficar eterno lá, a galera acessar lá no Instagram, o portal Bagre News, né? E a galera já vai ter esse conteúdo, né? Aí tem mais os livros. Então, tudo que vem para agregar é bom. Eu digo assim, que tudo que vem para agregar é bom. E é interessante que as histórias que eu fiz das lendas, né? Eu fiz para adulto, para o público adulto. Mas quando eu percebi, ele caiu no gosto do público infantil. E gostaram também, né? É mais o público infantil. Tanto é que alguns adultos liam e vinham falar para mim, professora, eu fiquei com medo. Eu li uma noite e eu fiquei com medo, eu joguei fora seu livro. E os alunos pequenos, né? O meu nome acaba sendo, né, eles conhecem o meu nome, não a minha, né? E quando eles me veem na rua, a professora Marilá, que é a professora, ela que escreveu o livro? Eles amam essa questão. E tá aí uma ideia para um livro infantil, né? Um livro infantil de lendas que a gente tem também. Então hoje, quando eu escrevi já pensando no público infantil. Infantil, né? Tanto é que ele vem com moral, né? Ele vem com perguntas, né? Lá no final, para dar essa lição para a gente sobre as lendas que eu escrevo. E essas histórias vêm muito também da galera ribeirinha, né, professora? Vem muito da galera do interior, vem muito dos rios, das matas. É o povo que convive, né, diretamente, e tem muita história para contar. Eu lembro que
que quando Bagre era apenas um município mais simples assim, Pequeno. em relação à energia, em relação a tudo, né? Tudo, a energia ia embora cedo. A gente sentava nas praças e a gente tinha esse temor também, né? Das lendas, das coisas assim, falava, olha, não pode ficar até tarde, porque senão vai acontecer isso. Aí tem as histórias da estrada também, né? Olha, aparece um lobisomem na estrada, uma mulher de Uma mulher de branco. branco. Aí então a gente ficava, tinha esse receio de Esse até de temor. sair, né? Porque para não ver essas coisas. E foi se perdendo, né? Essas coisas Aí foram se você não perdendo. vê mais, por exemplo, a da porca misteriosa, né? Da Que entra porta, Você não vê ninguém falar mais, né? Do homem que cresce ali na bandeira. Ninguém mais ouviu falar, né? Do navio que aparecia aqui na frente. Ninguém nunca mais viu, né? Então é algo que A se gente tem que perdeu. registrar para ficar, porque depois se perde, E né? sim, se Vai mudando a perde. realidade, vai mudando as situações. Então a gente tem que registrar, né? Para essa nova geração que chega aí para incentivar essa leitura mesmo deles. A galera aprender, né? E ver que seria muito interessante que Bagre já tivesse também um museu ou algo do tipo, né? Um Para sonho. se ter guardado essas sonho. histórias. A gente tem muito Casa da Cultura. Casa da Cultura, né? A gente tem muito material do Festival do Açaí, tem muito material que se perdeu, né? Então seria O próprio interessante. Festival do Açaí, ele está dentro do livro como cultura, né? Das manifestações culturais. Porém, ele dava um livro só A dele, parte, né? Dava um livro à parte do Festival do porque Açaí. ele é muito rico também, né? É Tem muita- muita coisa para... Tem muito registro, tem muito vídeo, tem muita foto. Sim, É sim. muita coisa mesmo. Porém, ainda é um projeto que está em andamento. Em andamento, né? É, Gente, a gente entrevistou aqui a professora Ana Marilac. De novo agradecer pelo convite, obrigado nada, foi um prazer. por ter atendido o nosso convite, professora. Eu sei que sua vida é corrida, mas a gente fica muito feliz de tê-la aqui. Sim, sim. E a gente sempre costuma pedir para os nossos entrevistados para eles deixarem uma mensagem para a galera aí, uma mensagem que vocês queiram deixar, de incentivo, né? Quem quiser seguir a carreira de escritor, então de professor, quero deixar essa mensagem. Quem dera, né, se todo mundo resolvesse escrever e deixar registrado, porque é isso que move o mundo, né? São esses registros. O que é o país tem uma história, o que é do município ser uma história, né? Então a gente precisa resgatar, a gente precisa lembrar, a gente precisa rever, porque para não se perder e a gente não perder o rumo também que a gente está indo, né? Sim, Porque alguma coisa lá no passado que move a gente também a caminhar para frente. Então, quem dera se as pessoas... Não é fácil, né? Tem algumas dificuldades financeiras, são caros para publicar um livro, né? Uma das maiores minhas dificuldades é essa. Porém, a pessoa que quiser, ela consegue. Né? Não é só a professora Marilac que Sim, né? Nós temos outras pessoas que, se elas realmente quiserem, elas conseguem escrever. E eu tenho certeza que tem gente que tem mais potencial até do que eu. Porém, está guardado aí, porém está esquecido, ou ainda não foi incentivado, ou não foi se encontrado, né? Mas seria bom, não é só a professora Marilac. Tem com certeza outras mulheres, outras talvez professoras, outros senhores, outros professores. E seria bom que mais pessoas aparecessem para escrever. O professor Ezequias escreve, o professor Marialdo escreve, né? O Oleno escreve, o Jimmy escreve. Então, que bom se fosse publicados isso e daqui a pouco a gente tivesse nosso próprio acervo, né? Os artistas. Um artista de né? Bagre, né? Bagre, Escrevendo, né? Então, para nós seria muito importante. Obrigado, aparecer. professora. Eu que agradeço. Gente, esse foi o nosso programa Papo de Marajoara. Até a próxima, se Deus quiser.